O deserto está em silêncio. À sua frente, ergue-se uma estrutura que separa o profano do sagrado, o tabernáculo. Mas antes que você possa dar um passo em direção à glória de Deus, algo precisa morrer. No pátio, o fogo arde dia e noite sobre o altar do holocausto. Muitos querem a paz do santuário, mas fogem do fogo do pátio. Querem as bênçãos do trono, mas rejeitam o sacrifício do altar. Deixe-me ser direto com a sua alma nesta noite. Deus não está interessado em melhorar a sua versão atual. Ele não quer reformar o seu eu ou dar um polimento no seu caráter. No protocolo do céu, o pecado não se resolve com terapia, resolve-se com morte. Ou você morre para si, ou o seu eu será o seu carrasco no dia do juízo. O altar do holocausto é o lugar onde as suas desculpas perdem a validade. É onde o eu fiz o meu melhor é confrontado com a perfeição da lei de Deus. E nesta noite, nós não viemos apenas orar, nós viemos nos apresentar como sacrifício. Antes que o fogo desça, a oferta precisa ser entregue. Deus não aceita reformas, Ele exige ressurreição. E nada ressuscita sem antes passar pelo altar da morte. E para entendermos o peso jurídico e espiritual deste momento, precisamos olhar para as Escrituras com os olhos de quem entende que o tempo está se esgotando. Vamos abrir neste momento o manual do santuário e ver o que Deus exige de quem deseja entrar em sua presença. Leia comigo o livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1. E o texto nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No grego, a palavra racional é logikos. E isso significa que o seu sacrifício no altar não é um transe emocional, é uma decisão lógica, baseada na compreensão da lei e da graça. Leia também Êxodo no capítulo 29, no verso 36 e 37, que diz: Também cada dia oferecerás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, e tudo o que tocar o altar será santo. Leia também comigo o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. E ele diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No santuário, o altar ficava longe da entrada. Ninguém via a face de Deus sem antes passar pelo sangue. E hermeneuticamente, isso nos ensina que a justificação precede a santificação. Mas há uma verdade escatológica aqui. No tempo do fim, o chifre do altar é o nosso único refúgio. A palavra holocausto vem do hebraico olaá, que significa aquilo que sobe. O sacrifício deveria ser totalmente consumido. Não sobrava absolutamente nada para o ofertante. O erro do cristianismo moderno é querer dar a Deus apenas uma parte do seu dia, uma parte do seu dinheiro, uma parte da sua afeição. No altar de Deus, ou é tudo ou é nada. Se você retém uma parte de si mesmo, você não é um sacrifício, mas um idólatra de si mesmo. O fogo de Deus só consome o que está depositado no altar. Se o seu eu ainda está vivo, é porque você ainda não se entregou totalmente às chamas da verdade.
Entender a teologia do altar é o primeiro passo, mas agora precisamos trazer esse fogo para a nossa realidade. Como você aplica a morte do eu quando o sol se põe e as tentações batem à porta? Esta é uma pergunta legítima. Você veio aqui hoje buscar conforto ou buscar transformação? O altar não é lugar de conforto. O altar é lugar de incineração. O que em você precisa morrer nesta noite para que Cristo possa finalmente governar a sua vida, governar a sua mente, governar os seus caminhos? Talvez seja o seu orgulho de estar sempre certo. Talvez seja a sua mania de dar desculpas para pecados de estimação, chamando-os de fraquezas hereditárias. No altar não há espaço para desculpas. O Cordeiro, ele não dava desculpas, ele dava a vida. Escute com atenção. Se você sair desta oração da mesma forma que entrou, você terá cometido um sacrilégio. Você terá pisado no pátio do santuário e ignorado o sacrifício do Cordeiro. Andar com Deus exige que você abra mão do controle. Você está disposto a ser consumido pela vontade dele? Está disposto a que seus planos sejam reduzidos a cinzas para que os planos do céu se levantem e sejam estabelecidos em sua vida? O selamento que tanto buscamos na escatologia adventista só acontece em testas que foram lavadas no sangue e corações que foram queimados no altar. Não há atalhos para a glória de Deus. O maior obstáculo entre você e Deus não é o diabo, é o trono que você insiste em manter dentro de si. Estamos chegando ao momento da decisão final desta noite. O fogo está aceso, o Cordeiro já foi entregue. Agora resta saber: você vai depositar a sua vida sobre o altar ou vai se retirar do pátio? Vamos orar. Soberano Deus, querido Pai Santo, o fogo consumidor que é o Senhor está em nossas vidas. Nós estamos no Teu pátio nesta noite, olhamos para o altar do holocausto e reconhecemos que ali deveria estar a nossa vida. Mas graças nós te damos, Senhor, porque o Cordeiro perfeito assumiu o nosso lugar. Contudo, a Tua palavra nos chama a sermos sacrifícios vivos. Nesta hora, eu me coloco ao lado deste Teu filho e desta Tua filha. Nós trazemos agora ao Teu altar tudo o que somos. Entregamos o nosso passado, as nossas falhas e principalmente as nossas justificativas e desculpas. Nós matamos agora, em Teu nome, o desejo de sermos deuses de nós mesmos. Queima, Senhor, queima toda impureza, queima todo orgulho, queima toda raiz de egoísmo que nos impede de sermos selados, que não sobre nada de nós, para que sobre tudo de Ti. Nós aceitamos o processo da morte do eu. Preferimos morrer para o mundo e viver para a eternidade. Pai querido, que este sono de hoje seja um sepultamento das nossas velhas naturezas. Que ao fecharmos os olhos, o Espírito Santo termine o trabalho de purificação no santuário da nossa mente. Que o cheiro suave deste sacrifício suba a Ti com um sinal de que decidimos ser Teus, absolutamente Teus, custe o que custar. No nome daquele que morreu no altar da cruz para que tivéssemos vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor, oramos a Ti. Amém e amém. O sacrifício foi aceito, o altar cumpriu o seu papel. Agora, descanse na certeza de que você pertence a Deus e não a si mesmo. Você foi comprado, lavado e agora está pronto para avançar no protocolo do santuário. Se
e este impacto teológico alcançou a sua alma, não saia daqui sem deixar o seu rastro de fé. Curta este vídeo como um ato de afirmação. Compartilhe com quem vive tentando consertar a vida sozinho e precisa entender o poder do altar. E inscreva-se, pois amanhã, ao amanhecer, vamos à bacia de bronze tratar da purificação da mente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã no pátio do santuário. Em nome de Jesus. Amém e amém.